Nós queremos saudar a todos que estão conosco com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um episódio do programa Casamento Instituído por Deus. Se você que nos acompanha pela TV Manaim e você que nos acompanha também pelo canal do YouTube oficial da igreja, se você não tiver inscrito, aproveita para fazer a inscrição e você pode curtir, comentar e compartilhar. O nosso assunto desse episódio, nós vamos falar de relacionamento entre o casal, né? O relacionamento, a forma de se relacionar um com o outro. E eu queria cumprimentar o nosso companheiro de programa, o pastor Diniz Preste, está aqui conosco. A paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Eu vou pedir ao pastor que possa ler o texto base e fazer a introdução, a parte introdutória. Amém. A palavra do Senhor, desse assunto que nós vamos tratar, do relacionamento, ele é muito importante porque muitas vezes, Wallace, as pessoas hoje, nessa disputa que existe entre homem e mulher, uma disputa que não tem base na palavra de Deus, mas criou-se uma competição, uma rivalidade. Aliás, hoje no mundo tem muito essa polarização, né? Um de um lado, um de outro, e isso não é bom. Quando Deus criou o homem e a mulher, e às vezes as pessoas fazem, com relação ao evangelho, uma confusão, dizendo que Deus deu preferência ao homem, a Bíblia dá uma preferência, é machista, porque o homem é o Senhor, o homem é o cabeça do casal. E isso está estabelecido na Bíblia, em Efésios 5, 23, diz que o homem é o cabeça do casal. Então, a nossa intenção é abordar a verdade bíblica sobre esse relacionamento. Não existe essa competição de quem é maior, de quem é... São dois seres que Deus criou e eles se completam, mas cada um tem uma função dentro do casamento. Nós já abordamos isso no programa anterior e vamos aprofundar um pouquinho hoje essa discussão. E aí eu lembrei desse texto, porque uma vez eu falei sobre isso, e uma senhora já idosa falou bem assim, aí é demais, né? O homem, eu li esse texto que vou ler aqui agora, sobre Sara e Abraão. Então nós estamos lá atrás, lá no princípio, e naquilo que as pessoas hoje falam com muita crítica, né? O patriarcado, o sistema patriarcal, isso passou, como se isso fosse um absurdo, né? Mas o que era isso na ótica da palavra de Deus, da Bíblia? Então, Gênesis 21, a partir do verso 10, diz assim: E disse a Abraão, disse a Abraão, deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Então, Sara falando com Abraão. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva em tudo que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Interessante, né, Wallace? Muito interessante. Porque você tem aqui uma questão de Abraão e Deus colocando para Abraão, que era o sistema patriarcal, ele era o patriarca, ele era o cabeça do casal. É até muito interessante isso, porque em Gênesis 18, 12, você vê Sara se referindo a Abraão como Senhor, meu Senhor. Ela usa essa expressão. Então, Abraão, ela trata ele de meu Senhor. Principalmente naquele tempo em que vivia. Ninguém está dizendo aqui hoje para a mulher chamar o seu marido de meu Senhor. Mas Sara, naquele tempo, ela chamava Abraão de meu Senhor. Mas mesmo naquele tempo, você vê Deus honrando a ela numa questão muito difícil que pareceu aos olhos de Abraão equivocada. Então, mesmo ela tratando ele de meu Senhor, ele sendo um homem muito próspero, muito poderoso, muito rico, e ela dizendo, Abraão, meu Senhor,
que ela usa essa expressão, mas Deus dizendo assim, Abraão, aquilo que pareceu mal aos seus olhos, que Sara falou com você, você vai ouvir a Sara. Não é interessante esse aspecto? Com certeza, né? Primeiro ela mostra saber em que posição que ela está, né? Porque isso eu acho que é muito importante, né, pastor Diniz? Nós entendemos que o casal, cada um tem uma função diferente um do outro, né? A mulher tem uma sensibilidade diferente do homem, mas os dois estão comprometidos, até porque em Efésios, se nós for questionar, sai lá em Efésios e vê o que fala. Você mencionou, não? Deixará o homem sua família, se unirá e serão dois numa só carne. Então o casamento já começa por aí. A Sara, ela tinha esse contexto, ela tinha esse entendimento que ela era esposa, ela podia posicionar, ela tinha a experiência dela com o Senhor, e como tinha, né? Porque mostra nesse texto aí que Deus honra a palavra dela, né? Que o próprio ele pensou até que ela estava equivocada, porque ele tinha que dispensar Ismael e tudo mais, mas ela estava com a revelação, porque ela diz, ó, não está fazendo bem, né? Ela entendia. Então, você vê que ela tem experiência com Deus e Deus honra. Então, essa posição de Sara é muito interessante para a irmã que está assistindo, né? Não é questão de ser submissa no sentido de é o Senhor, como naquela época era, mas hoje, né? Da responsabilidade do marido, e o marido ao mesmo tempo, né? O marido, ele tem a sua responsabilidade, Deus colocou você como cabeça do casal, mas a Bíblia diz, mas lá na Bíblia, nós já mencionamos no programa anterior, né, que fala, amará tua mulher como Cristo amou a tua igreja. Então, é uma tarefa até bem difícil, né? Mas importantíssima, cada um saber bem o seu papel para que haja o relacionamento. O relacionamento saudável tem que ser assim, né? O Abraão tem a posição dele, Sara tinha a posição dela, ambos no Senhor. E a posição dela foi fundamental. Eu lembrei lá do Salmo 128, que diz que a mulher, né, bem-aventurado o homem que tem o Senhor como o Senhor, que a sua esposa, sua companheira, será como uma videira que produz frutos, né? E está aí o exemplo, né? O fruto, o aconselhamento no espírito, o posicionamento dela naquele momento para ajudar na decisão que foi importante, fundamental para a história de Israel e para a nossa, né, hoje também, que é fruto desse trabalho, né? É muito interessante essa questão, porque era uma situação muito sensível. Porque, voltando um pouquinho atrás, o que estava acontecendo? Primeiro, tem algo muito belo que Deus está falando com Sara, porque Deus está dizendo para Abraão, falando com Abraão, Sara tem razão. Sara teve discernimento daquela questão. Porque Sara achava que Ismael trazia um prejuízo para Isaac, que era o filho da promessa. E ela estava dizendo, olha, eu não quero que Isaac conviva com Ismael. A promessa está em Ismael. Mas se nós voltarmos um pouquinho atrás, Abraão podia ter lançado na cara de Sara, no rosto de Sara, dizendo assim, esse problema quem criou foi você. Porque Perfeito. Deus havia dito que eles teriam um filho. E era um milagre, eram dois idosos, não tinha como. E Sara resolveu dar um jeitinho. Era comum na época uma escrava, a escrava era de Sara. Agar era a escrava de Sara. Era tipo uma dama de companhia de Sara. E Sara disse, já que eu não posso ter filho, eu vou te dar a minha escrava, como ela pertence a mim, o filho dela é meu. Então ela vai suscitar um filho para mim. É sempre quando o homem quer dar um jeitinho naquilo que Deus quer fazer, né? Sara estava arrumando um jeitinho humano. Vou dar uma ajuda a Deus, já que ele disse que nós vamos ser pais de uma grande nação, vamos arrumar um jeito aqui. E aquilo ali acabou virando um problema. E ela, mais tarde, ela reconheceu o erro dela. Olha, não é isso. Deus me deu o filho da promessa. A promessa está em Abraão. E Deus não estava sendo injusto com Ismael também, nem quando ele disse, olha, Sara tem razão, despede. E ele fala, eu vou abençoar Ismael, por amor a você, Abraão. Eu vou abençoar Ismael. Ismael vai ser uma grande nação.
Mas Abraão podia ter dito para Sara, esse problema quem criou foi você, é meu filho. E a Bíblia diz que isso pareceu mal aos olhos de Abraão, porque ele amava Ismael. Ele disse, eu não vou despedir, é meu filho, não vou mandar. Ele não era uma criança mais, ele não estava despedindo ali uma criança, mas pareceu mal a ele. Mas ele não lançou isso. Você fez isso, você criou esse problema, agora você não vai. Não, ele foi ouvir o Senhor. E o Senhor disse para ele uma coisa que nós, servos de Deus, sabemos. Deus te colocou como cabeça, Abraão, meu senhor, como Sara falava, Abraão, meu senhor, mas aqui você vai ouvir a sua senhora. Aqui você vai ouvir a Sara, porque Sara está com razão. Então, o casal que tem conhecimento de Deus, o temor do Senhor, primeiro ele tem essa bênção, porque Deus falava com Abraão, mas Deus falava com Sara também. Sara tinha discernimento. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a verdade ali, ainda que fosse muito sensível à questão e trazia ali naquele momento um certo sofrimento até para Abraão, mas Deus estava dizendo para ele uma coisa, Abraão, nisso aqui você não tem razão. A sua mulher tem razão. E o homem precisa de reconhecer isso no casamento. De saber, e isso às vezes é difícil, de você saber que você não tem razão em certas questões. E não foi na hora, né? É você ter a oportunidade. Às vezes um tem uma opinião e o outro tem uma opinião antagônica, totalmente contrária. Não despede. Não despeço. Não, tem aqui agora uma questão que se torna séria. Você vai fazer isso? Não vou. Quem manda aqui sou eu. Não tem isso. E o Senhor vai dizer, Abraão, a sua esposa tem razão. Você está errado. Você vai ouvir Sara nessa questão. E aí fica fácil. O recurso aí é buscar o Senhor, né? Não se trata de quem está certo ou quem está errado, né? É saber, e a posição dela foi muito importante para o restante, né? Para o que vinha pela frente, né? Pelo aspecto profético. Profético. Né? Então, saber onde é que está o profético. Está o profético, né? Que é o importante, né? Então mostra aí também essa situação aí de buscar o Senhor, de esperar o Senhor falar, deixar o Senhor dizer, como você falou, não é questão de eu estou certo, você está certo, não. As posições são antagônicas, mas tem que saber o que o Senhor vai determinar. Então, por isso que é importante nesse isolamento o casal ter esse momento de oração, de buscar o Senhor, na tomada de decisão, não é simplesmente o que eu acho que a razão está mandando, mas colocar diante do Senhor para que o Senhor venha dirigir, que foi o que fizeram, o Senhor dirigiu as coisas, né, a decisão. Né? E saber uma coisa, né? Quando tem um conflito, tinha um conflito, você ir buscar no Senhor. Abraão ouviu a voz do Senhor. Quem é que está com a razão? Sou eu ou é ela? E muito interessante uma coisa, né? Quando você fala de Sara, e aí nós precisamos lembrar isso quando você trata a sua esposa, Sara chamava ele de Senhor, mas toda vez que ele se referia ao nome dela, o nome dela é princesa. Isso é muito interessante. Muito interessante. Mesmo quando ela está dizendo Abraão, meu Senhor, como nós fizemos menção aqui, que ela fala em Gênesis 18:12, chamando ele se referindo a ele como Senhor dela, mas todas as vezes que ele fala Sara, a esposa, é minha princesa. E ter essa admiração. E nós vemos que Abraão tinha essa admiração por Sara. Quando eles vão lá para o Egito, a Bíblia diz que ela era de grande beleza, ela era uma mulher muito bonita. E Abraão sabia disso. E ele fala, diz assim, olha, certamente você vai chamar a atenção de Faraó pela sua beleza. E lembrar de uma coisa, ela foi companheira dele. Às vezes nós falamos assim, Abraão, o pai da fé, né? O amigo de Deus. Mas Sara também era essa amiga de Deus, que ouvia a voz do Senhor, que conhecia o Senhor. E Abraão não saiu sozinho nessa jornada, não. Sai da tua terra e da tua parentela. E nós fazemos muito essa menção, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela.
e você vai para a terra que eu te mostrarei. Mas isso foi uma verdade para a vida de Sara também, essa vida daquele que vive pela fé do chamado de Deus. Deus, quando chamou Abraão, chamou a Sara. Ela foi companheira dele de jornada, de uma jornada longa, de uma jornada difícil, mas ele a tinha como companheira. E ele não a tratava como uma serva, como uma escrava, mas ele a tratava com respeito, como uma princesa, como uma companheira de jornada, de caminhada, como um servo de Deus deve fazer com sua esposa, né? De tratá-la dessa forma, como uma companheira que vive a mesma fé, né? É nossa irmã na fé, e a Bíblia fala disso, né? Deus não faz essa distinção, ela é herdeira de uma mesma promessa, de uma mesma graça, é nossa companheira de jornada, de caminhada. E isso está desde o início, né, Diniz? Que quando o senhor cria a mulher, né, ele criou a adjutora, né? Sim. Lá na criação, lá com Adão, o senhor cria, tira, né, Eva vem, porque o senhor não queria que o homem ficasse só, né? Então ele precisava de alguém junto com ele para compartilhar as situações, os problemas, as alegrias, em todo aspecto que nós temos no relacionamento. E o senhor coloca ela, e Sara assumiu o seu papel, né, como companheira numa missão que Abraão tinha, né, que o senhor chamou, mas ela foi fundamental na sua participação, né? E essa passagem, essa situação de Sara, reflete muito para a gente repensar, você que está em casa, né, de preferência assistindo junto com a esposa ou junto com o esposo, é fundamental, né? A gente fazer o que eles fizeram, deixa o senhor dirigir, deixa o senhor entrar nas decisões da família, porque vai ser a mais assertiva quando Deus orienta, né? Isso é um aprendizado para todos nós. Nós estamos encerrando e eu queria encerrar fazendo uma menção aqui a essa crítica que existe à palavra de Deus, que é muito atacada, e dizer bem assim, não, porque os evangélicos, em geral, vivem num sistema patriarcal, o patriarcado, isso não existe mais, isso já acabou, mas o patriarcado, naquilo daqueles que viveram a promessa de Deus, não eram homens como nós vimos aqui, como Abraão. Abraão foi um pai maravilhoso para o filho dele, para Isaac. Abraão não foi um tirano, o sistema patriarcal, como uma coisa pejorativa, de uma tirania, de um homem que se impunha. Isso pode ter até existido, mas não dentro daquilo que Deus estabeleceu. Abraão foi um marido exemplar, maravilhoso, e um pai preocupado com o futuro, com o destino do seu filho, como todo servo de Deus que tem uma experiência com Deus e vive a fé que Abraão viveu, mesmo para alguém que possa achar, não, Abraão era um patriarca. Era, mas um patriarca temente a Deus, vivendo segundo o ensino do Senhor, e foi um homem que abençoou a sua família e que a descendência dele, até os dias de hoje, é abençoada pela fé que ele viveu. E o servo de Deus, quem tem um marido que vive de acordo com a palavra de Deus, tem uma esposa que vive de acordo com a palavra de Deus, o mundo pode não entender, o mundo pode criticar até a nossa forma de vida, mas as gerações, nossa casa e as gerações futuras serão abençoadas por aquilo que a fé nos trouxe. Assim nós estamos encerrando mais um episódio do Casamento instituído por Deus, segundo a palavra de Deus, que tem gerado tantas bênçãos para as nossas casas, e que todos permaneçam na paz do Senhor, Pai do Senhor Wallace, e até o próximo episódio. Não perca o próximo episódio, Deus tem mais ensinos para nós.